Bem, galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre direito de nacionalidade. No encontro passado a gente falou do modo de aquisição originária de nacionalidade, ou seja, aquele que se dá através do nascimento. E nesse encontro aqui a gente vai continuar explorando o artigo 12 da nossa Constituição Federal para tratar do modo de aquisição de nacionalidade secundária, aquele que se dá por expressa vontade da pessoa. Então, quase tudo que a gente vai falar aqui agora, eu preciso pensar o seguinte: eu preciso que a pessoa tenha vontade e que cumpra alguns requisitos. Mais ou menos, eu vou falar sempre assim: ele pede para ser brasileiro, ele comprova um tempo de residência e ele tem idoneidade moral. Então vamos dar continuidade ao artigo 12, desta feita o inciso 2, e vamos falar dos naturalizados. É aquele vínculo jurídico e político com o Brasil adquirido pela expressa vontade da pessoa. Fala assim a linha A do inciso 2, que trata dos naturalizados da Constituição Federal. E aí que a gente tem que se dividir em duas partes, gente. A Constituição ela tem uma redação que a gente precisa dividir em duas partes, a linha A. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. A Constituição fala que é os que na forma da lei. Que lei é essa? Essa lei é o Estatuto do Estrangeiro. Essa lei é a Lei 6815 de 1980. Essa lei que estabelece lá quais são os critérios que aquele que quiser se tornar brasileiro precisam cumprir para que seja concedida a naturalização como brasileiro para ele. A gente não entra nessa lei, nesse momento aqui, mas é só pensar o seguinte: para se naturalizar brasileiro, precisa cumprir as exigências do Estatuto do Estrangeiro. E lá são as mais diversas exigências. E continuando, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então aqueles que vierem de países de língua portuguesa, Portugal, Timor-Leste, eles só precisam requerer a nacionalidade brasileira comprovando que residem no Brasil há pelo menos 1 ano e que têm idoneidade moral. Os requisitos da lei a gente não traz agora no momento, mas para esses originários de países de língua portuguesa só pode ser exigido isso. Anote aí, esse pedido, gente, a concessão ou não da naturalização através da linha A do inciso 2 da Constituição Federal é ato discricionário. Ainda que atenda a esses pré-requisitos, pode ser negada a naturalização. Quem é que fala que é ato discricionário? A lei, o Estatuto do Estrangeiro. Continuando, o outro modo de aquisição de nacionalidade secundária é o que está na linha B. É a nacionalidade extraordinária ou quinzenária. Para este, gente, basta comprovar que reside ininterruptamente no Brasil há 15 anos, há pelo menos 15 anos, e que não tenha, comprovar que não tenha condenação penal. Ele requer, comprova que reside aqui há pelo menos 15 anos e comprova que não tem condenação penal. Neste caso aqui, gente, como a Constituição não remete à lei, ela estabelece quais são os requisitos. Neste caso, o ato é vinculado e não discricionário. Então, para a linha A, o modo de aquisição secundária de nacionalidade ordinário é ato discricionário. Para a linha B, o modo de aquisição de nacionalidade secundária extraordinária ou quinzenária, 15 anos, é ato vinculado, comprovando essas exigências constitucionais a que se conceder a naturalização dele. A Constituição, gente, ela traz em sequência alguns parágrafos. O parágrafo primeiro, ele traz uma figura muito interessante. É uma figura do português equiparado a brasileiro naturalizado. Vamos dar uma lidinha na Constituição. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. O que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte: para aqueles que são portugueses, eles têm duas opções. Ou eles se naturalizam brasileiro, e aí eles vão deixar de ser portugueses, ou eles optam por ter vínculo político com o Brasil, utilizando-se do Tratado da Amizade e Cooperação assinado no ano de 2000.
E outra coisa, viu, gente? Essa aplicação dessa norma não é automática. O português, ele precisa pedir. Então, voltando atrás, o português tem duas opções. Ou ele se naturaliza brasileiro, mas aí ele deixa de ser português, ele perde a nacionalidade portuguesa, ou ele opta por ser um quase brasileiro, é o português equiparado ao brasileiro. Nós tivemos, por exemplo, gente, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, nessa circunstância. Então vejam só, eu tenho dois modos de aquisição secundário de nacionalidade, que a gente acabou de ver, o ordinário e o extraordinário, e além disso, para os portugueses, não para os originários de países de língua portuguesa, para os portugueses, eles podem optar por ter vínculo político com o Brasil. Continuando. O parágrafo 2º do artigo 12 da Constituição, ele diz o seguinte: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então a Constituição prevê distinção entre brasileiros. E foi por isso mesmo que a gente precisou estudar qual a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E a Constituição fala que somente a Constituição pode estabelecer diferenciadores, critérios de discriminação. Então vamos ver em quais circunstâncias. O próprio parágrafo 3º já ensina que alguns cargos são privativos de brasileiro nato. E aí a gente tem presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Além destes, carreira diplomática, cargos de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Além destas distinções entre brasileiros, a Constituição traz também, no artigo 5º, inciso 51, que nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, se a gente traçar uma linha do tempo e colocar a data da naturalização, se ele cometeu crime comum no país que está requisitando a extradição dele, antes da data de naturalização, o Brasil pode enviar ele. Pode. Acontece que, se for outro tipo de crime, tráfico ilícito de entorpecentes, pode ser a qualquer tempo. Tanto faz antes como depois. Eu só preciso me lembrar o seguinte: brasileiro nato, nunca eu extradito. Brasileiro naturalizado, eu posso extraditar nessas duas circunstâncias. Crime comum, antes da data de naturalização, tráfico ilícito de entorpecentes, a qualquer tempo. Além disso, a Constituição diferencia brasileiros no artigo 89. O artigo 89 é o que trata do Conselho da República. E o inciso 6 do artigo 89 diz que 6 cidadãos brasileiros, brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, eles vão compor o Conselho da República. Então eu penso assim, são 6 cadeiras no Conselho da República que é exclusivo, é função exclusiva de brasileiro nato. E por último, a gente vai ser obrigado a ir para o artigo 222, que discrimina brasileiro nato de brasileiro naturalizado. É no capítulo 5 da Ordem Social, que trata da comunicação social. O artigo 222 fala que a propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou de naturalizados há mais de 10 anos. Então, se for naturalizado, há mais de 10 anos da data da naturalização. Se for nato, a qualquer tempo. Para encerrar esse estudo de nacionalidade, desse direito fundamental, direito de nacionalidade, a gente vai tratar da perda de nacionalidade. O parágrafo 4º do artigo 12 fala que será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que, a linha A, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, o cara é naturalizado, é brasileiro naturalizado, e ele, por uma sentença judicial e nunca administrativa, ele tem cancelada a sua naturalização. Esta pessoa, ele perde a nacionalidade brasileira, ou seja, perde o vínculo jurídico e político com o Brasil. Inciso 2, que é o mais importante e o que mais cai em prova.
adquirir outra nacionalidade. Então, se eu adquiro nova nacionalidade, eu perco a nacionalidade brasileira. Mas ele traz duas exceções, dois salvos, a linha A e a linha B do inciso 2, do parágrafo 4º do artigo 12. Primeiro caso, ele não perde a nacionalidade brasileira se for por reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então a pessoa, ele desde que nasceu, ele tem o direito de ter reconhecida a sua nacionalidade originária em outro país. Por exemplo, ele é filho de algum europeu, de um italiano. Ele vai lá e pede o reconhecimento pela lei italiana. Se ele fizer isso, ele não deixa de ser brasileiro. Ele fica com dupla nacionalidade ou polipátrida. Ele tem mais de uma nacionalidade. Ele vai ser brasileiro nato e vai ser italiano nato, nesse exemplo que eu acabei de dar. A segunda hipótese, a linha B, fala o seguinte: de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Se a gente já começou falando que o modo de aquisição secundária de nacionalidade é uma expressão da vontade, a pessoa quer ser um nacional, se o brasileiro estiver morando em outro país e para poder trabalhar lá, por exemplo, exercer direito civil, ele for obrigado a se naturalizar, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. É isso que a Constituição está dizendo. Gente, a gente se despede aqui desse conteúdo e marcamos para outros temas em outro momento. Muito obrigado.